Salve, salve rapaziada, nesse vídeo eu quero mostrar aqui pra vocês a história, na verdade, quero contar a história do American Swipe, o software que eu já fiz mais de 2,5 milhões de lucro nos últimos 20 meses. Vocês pedem sempre que conteúdos técnicos, conteúdos não só de vida, mas também querem saber um pouco mais de todos os negócios que eu tenho aqui no digital, e software é um deles. Eu tenho mais de um software, mas hoje eu quero contar um pouquinho da história do American Swipe e talvez eu continue essa série e conte a história dos outros softwares aqui pra vocês. Antes que tenha as dúvidas e perguntas e tudo mais, eu vou colocar aqui só na Last Link, que é um dos gateways que a gente utiliza, mas a gente tem na Qlify, a gente tem na Hotmart, a gente tem também na Ticto, que são 3 plataformas que a gente utiliza aqui. Então, nesses últimos 20 meses aqui, de comissões foram 2,5 milhões mais ou menos, tem mais ou menos umas 600 mil da Ticto e tem mais um pouco da Qlify e mais um pouquinho ali da Hotmart. Então, de lucro no nosso bolso ali, descontando salário de funcionário, bônus de funcionário e tudo mais, deu esses 2,5 milhões aproximadamente ali de lucro. E eu quero contar aqui um pouquinho da história para vocês. Primeira parte da história é essa janela, que eu chamo de janela de oportunidade. Em 2024, galera, a gente estava passando por um momento bem turbulento no mercado. Quem é mais antigo já comenta aí que vai ser legal ouvir tua história. Mas vamos passar o contexto, né? A onda dos PLRs começou em 2023. O auge, na verdade, foi em 2023, começou em 2022. Só que a gente vendeu info, principalmente nos Estados Unidos, com recorrência ali na Hotmart e tal, até mais ou menos ali final de 2023, início de 2024, que foi quando a Hotmart começou a cortar as asinhas dos produtores. O que significa cortar as asinhas dos produtores? Muitos aí que tinham as recorrências de maneira honesta, legal, real e tal, sofreram com os outros produtores que faziam as recorrências que a galera não via na hora de clicar e tudo mais, mas faz parte do mercado e tudo mais. Mas então, a Hotmart começou a expulsar esses produtores, e aí é muito comum você ver um cara que rodava na Hotmart com 5 plaquinhas, com 10 plaquinhas, porque, cara, infelizmente a gente tinha que ficar fazendo várias contas ali, porque a Hotmart bloqueava a conta e a gente perdia o CNPJ ali, a gente tinha que fazer outro. Mas nessa época era bom ainda que as recorrências que você tinha, mantinha na conta. Depois de um tempo eles começaram a reembolsar e tudo mais. Mas faz parte, né? As pessoas boas também pagaram o preço de ter muita falcatrua no mercado. E por que eu coloquei aqui que Nutra e Wes bombando em 2024? Porque no final de 2023 eles começaram a apresentar pra gente o famoso Nutra na gringa. Só que brasileiro, como vocês sabem, a gente tem essa mania de inferioridade e a gente achava que não seria possível vender nos Estados Unidos. Principalmente com vários mentores e pessoas que vendem curso falando que, cara, Estados Unidos é muito difícil, você não vai conseguir e tudo mais. E aí a gente era igual aquela tirinha do elefante preso numa corda. Vou pedir pro Salles colocar para vocês entenderem aí. Essa era a mentalidade do brasileiro. E quando alguém tirou essa corda, aí a gente conseguiu desbravar o mercado. A gente deve isso muito a 2 players em específico, que eram produtores, não eram afiliados, nem empresa de produtor que tinham afiliados. Que não sei se eles vão gostar que eu fale o nome deles ou não vou falar, mas um era o que vendeu aquela do Horse Trick e o outro da banana. Acho que o primeiro foi o Horse Trick, 1 milhão por dia de faturamento, um negócio totalmente absurdo, que ninguém acreditava que era possível, com ROAS 2, inclusive. E o segundo era a banana, que acho que chegou 1 milhão dia, 2 milhões dia, 3 milhões dia, muito rápido, que eu acho que pra mim esse talvez seja o melhor player de DR que o Brasil já teve. Foram 2 ofertas absurdas, mas o da banana ali, a operação, acho que é uma das operações mais prósperas que eu já vi, de pessoas que, cara, os caras eram muito bons de verdade mesmo. Estão saindo do mercado de DR agora, mas os caras são bons mesmo. Então beleza, a gente tinha ali Nutra bombando, galera começando a rodar e tudo mais, eu tinha uma operação nessa época, só que a gente não estava acertando nessa época, porque era difícil, a gente não tinha benchmarking nenhum, a gente estava rodando como produtor, não estava rodando como afiliado, então a gente tinha vários custos que a gente não sabia que tinha, e tinha muito chargeback e reembolso que a gente não sabia que tinha taxa de plataforma escondida que a gente também não sabia que tinha, imposto alto que a gente também não sabia que tinha, então tinha muita coisa que a gente não sabia. Então foi muito difícil esse começo. Então por a gente não estar acertando e tudo mais, a gente ficou tentando pensar em vários outros mercados que a gente poderia atuar. Então um deles, naquela época, eu lembro que eu falei pros meus sócios da época, que era o Juan e o Santana, eu falei, cara, vamos tentar rodar info. Beleza, a gente tentou rodar info também, não deu certo. Só que a nossa empresa sempre foi uma empresa extremamente organizada, estruturada, com processos bem definidos. Por mais que tínhamos poucas pessoas na época, deveria ter, sei lá, umas 8 pessoas, a gente sempre teve gestor de projetos, demanda certinha, todo mundo, cada cadeia ali de organização, todo mundo sabia o que precisava fazer e tal. E nós tínhamos uma ferramenta de espionagem que era o nosso Notion. Como é que funcionava o nosso Notion? Tinha 2 meninos que ficavam minerando nativamente, tanto na biblioteca de anúncios quanto recebendo os anúncios direto ali no celular. Eles pegavam aqueles links, colocavam no Notion, a gente quebrava o Cloaker e colocava a VSL real
para ter benchmarking para os copies modelarem as VSLs. E foi isso durante muito tempo. E nessa época, galera, ninguém sabia quebrar Clooker. Ninguém. Muitas das pessoas nem sabia que as VSLs que estavam sendo vistas na tela ali era Clooker. Que Clooker não era tão comum como é hoje. Então poucas pessoas de fato utilizavam. Só que como era muito difícil o mercado naquela época, os grandes produtores de tráfego interno que faziam as próprias ofertas, todos eles utilizavam. Por quê? Porque imagina que hoje é extremamente simples. Hoje os copy nem pensam, eles ficam botando um monte de famoso, um monte de porcaria na VSL, porque vai converter de qualquer jeito, mas naquela época não. O cara tinha que muitas vezes ir lá para os Estados Unidos para falar com um ator, para falar com uma atriz, para fazer uma VSL super produzida, com um experimento em laboratório, com um cara... negócio absurdo. E aí vinha um molequinho, rodava como afiliado, roubava oferta, trocava o produto e fazia uma merda. Foi assim que começou o fim do mercado, tá? E fazia besteira. Então beleza, ninguém sabia quebrar o Clooker, mas a gente sabia, a gente tinha uma plataforma de espionagem que era interna. E as empresas na época, galera, não tinham processos bem definidos. Ninguém tinha time de spy. Tanto que nós, acho que talvez foi a primeira empresa que divulgou isso ao mercado e que nós demos consultoria para várias outras empresas ensinando como fazer um bom spy. Não tinha isso no mercado na época. O que tinha no mercado na época? Tinha, por exemplo, um AdMiner da vida. Só que, cara, imagina que você paga uma ferramenta. E aí você entra na ferramenta. Beleza, você achou o negócio tá escalado, mas você clica no link, é um Clooker. Beleza, não sei quebrar Clooker. Tem que pagar um outro cara. Aí você pagou duas pessoas. Você pagou a ferramenta e pagou o Clooker. E o que as pessoas querem? Economizar tempo. Qual que é o seu ativo mais valioso? Tenho certeza que é o seu tempo. Você quer as coisas mais fácil, rápido. Todo mundo quer isso. Então, cara, o spy sem a VSL real, que seria no caso do Adminer da vida, é completamente inútil. Então as pessoas começaram a parar de assinar essas ferramentas. Não tinha mais ferramenta de spy no mercado. Então aí é que tá o ponto aqui desse primeiro tópico. Essa foi a grande janela de oportunidade que a gente teve. Então aí é que veio o grande insight. Qual que foi o grande insight? A gente tem o Notion todo organizado. E a gente começou a trocar ideia entre si. Caramba, cara, isso aqui tá muito foda, muito legal mesmo. E aí um dia, do nada, eu cheguei e falei, isso aqui é um produto, velho. A gente pode vender isso aqui, recorrente. Isso aqui é uma ferramenta de espionagem. Claro que a pessoa não procura ali o nicho, tipo, emagrecimento, e vai achar palavras-chave para na biblioteca e tudo mais. Não, é um produto que a gente entrega tudo pronto. Então a nossa ferramenta ali, que era o Notion, valia dinheiro, porque no final de tudo, galera, é o que eu falei para vocês, as pessoas compram tempo, tá tudo organizado. E esse foi o grande insight. Depois que a gente teve essa ideia, a gente começou a ver que, caraca, como é que nós podemos se diferenciar dos outros? A gente não é uma ferramenta de espionagem. E na época tinha um swipe file, mas era um swipe file de ofertas antigas, que acho que é Swiper, o Swiper. Aí eu não lembro quem que falou, se foi eu, se foi o Juan, se foi o Santana, falou, cara, na verdade a gente é um swipe. E eu falei, caralho, swipe, verdade. Swipe de ofertas americanas, American Swipe. Nome perfeito. Acabou. A hora que falou na Cal American Swipe, a gente já veio, mano, o bagulho vai vender pra caralho. Porque o nome é muito bom. A oportunidade é foda, o insight foi absurdo. E o produto, cara, nem se fala. Por mais que a gente não era um software ainda, a gente não tinha login e senha pra entrar e tudo mais, mas a gente tinha lá tudo organizado. E, cara, tudo de bandeja pro afiliado e pro produtor. Não é à toa que no primeiro mês a gente tinha 1.500 assinantes ativos. Foi um negócio absurdo. Eu desconheço um software que tenha... no primeiro mês ali, 1.500 assinantes ativos que não seja lançamento. Vamos lá, vamos recapitular. Na época eu tinha uns 20 mil seguidores no Instagram. Meus stories acho que batiam ali uns 3 mil, 4 mil visualizações. Acho normal para 20 mil. Hoje bate uns 10, 12 ali mais ou menos. Acho que eu tenho 70, 80, sei lá. Só que naquela época, quando eu postei o Notion e postei o link lá nos stories pra galera comprar, cara, bateu acho que foi 11 mil visualizações. Não é normal. É mais da metade do que eu tinha de seguidores. Viralizou de uma forma muito rápida. Muito rápida. Então, galera, o que eu quero que vocês tirem de consideração nessa história do American Swipe e por que deu tão certo assim? Deu certo porque foi numa janela que o mercado precisava daquilo. Então, muitas vezes a galera pergunta assim, pô, Saraiva, você acha que vale a pena vender info de recorrência? Você acha que vale a pena vender software, SaaS e tudo mais? Eu acho que vale em dois grandes modelos. Primeiro grande modelo, você é um player que tem educacional. Por que eu falo isso? Porque o American Swipe eu já tinha certeza que ia dar certo porque eu tenho, sei lá, 3 mil alunos, 4 mil alunos, contando mentoria, curso, treinamento, tudo que eu tenho. Então, cara, se 1.000 alunos assinassem, já seria um software absurdo. Então, se você tiver educacional, com certeza vai funcionar. Por quê? Porque você fecha a ponta do ecossistema. Então, o próximo software que eu vou lançar aqui vai ser um construtor de página. Não só um construtor de página como já tem em outros lugares aí. É algo extremamente diferente, que vai servir para quê? Para a próxima onda.
que nós já vamos falar sobre um pouquinho disso aqui. Já vou falar da próxima onda, fica aí até o final que você vai ver. Então eu tenho certeza que esse outro software, ele vai funcionar, porque ele tá no momento certo para que isso aconteça. Então, beleza, você vai pegar a minha ideia agora e vai tentar... Mano, você não vai conseguir. Não vai conseguir. É impossível. Porque já tem muito... Esse software, principalmente ele precisa de acúmulo de leads para dar certo. Você precisa entender do mercado, você precisa ter feito muitas vendas no mercado americano para entender. Mas depois a gente troca essa ideia. Então, beleza, é isso. Se você tiver educacional, vai funcionar. Ou a segunda outra coisa, se você tiver no timing perfeito daquilo acontecer. Então, se você tiver uma ideia, eu sei que muitos de vocês têm, inclusive você tem essa ideia, irmão, só vai. Só vai, porque eu tenho certeza que se você tiver no timing certo, você vai fazer muito dinheiro. Então, galera, o que eu recomendo? Que vocês olhem muito para DTC. Eu sei que muitos vão falar, mas um retardado aí falando de onda, e DTC já existe há muito tempo, não sei o que. Eu sei, DTC já existe há muito tempo, já tem muita gente vendendo e tudo mais, só que a grande massa vai começar a falar disso agora, a galera tá vindo para isso agora. Então, cara, de coração, se você quer um negócio de médio e longo prazo, vale a pena você focar nesse mercado de DTC, só que você precisa fazer rápido o teu SaaS, mas você tem que entender que ele vai ter valuation em médio e longo prazo, então você tem que estar no timing, você já deveria estar com isso pronto, por exemplo, funcionaria. Uma outra coisa também que eu esqueci de falar para vocês, existe o filtro de escolha para você definir se o teu software funciona ou não. Como é que funciona esse filtro de escolha? Isso que você vai oferecer, você já fez na mão alguma vez? Então, por exemplo, eu já escrevi muito criativo, eu já transcrevi muito criativo. Beleza, já fiz muito isso na mão. O afiliado ou o produtor paga para ganhar tempo ou dinheiro? Imagina que não existe nenhum software de transcrever os anúncios. Então aqui já foi sim para as duas coisas, já fiz muito isso na mão e aqui poupa dinheiro, poupa tempo. A onda é nova o bastante para não ter software bom nenhum nessa onda? Então aí que tá que eu falei do DTC para vocês. O DTC é um negócio que, cara, tá acontecendo agora. Vai começar muita gente a falar disso. Então ele tá nesse momento de desenvolver algo bom. Então se você conseguir entregar alguma coisa, eu acho que vale a pena. Então, o que vocês podem tirar de lição desse vídeo aqui? O SaaS, o software, ele vai valer a pena em dois cenários. Primeiro cenário, se você tiver educacional e você consegue fechar o ecossistema, fechar todas as pontas do teu ecossistema. A segunda coisa é se você tem uma ideia que está no timing certo e você consegue aplicar isso de forma rápida. Não adianta, por exemplo, você ter uma ideia muito foda, de um software muito foda, você começa a fazer isso agora, só que ele fica pronto daqui a um ano. Então, cara, daqui a um ano não faz sentido nenhum. É tipo a galera agora tentando fazer vários swipes. Pô, tem infinitos swipe files agora. Mas, cara, é difícil você ganhar muita grana como nós ganhamos no começo com isso. Por quê? Porque estava no timing certo. Então essas são as duas dicas que eu dou para vocês hoje, tá? E galera, se vocês curtiram um conteúdo como esse aqui, foi um conteúdo só contando um pouquinho da história do American Swipe, que foi algo muito legal. Acho que eu tenho muito orgulho de dizer que eu consegui escalar um software dessa forma. Não só eu, né, mas meus dois sócios e toda a equipe do American Swipe, que os meninos são foda, todo mundo que trabalha lá, os caras trabalham pra caramba, são incríveis. Já deixa o seu like aí, comenta, e eu quero trazer mais vídeos como esse e vídeos técnicos também aqui no canal. É isso, tamo junto, até o próximo vídeo.